Bom dia, gente. Meu nome é Thaisa. Bom dia, meu nome é Adriana. E hoje a gente vai estar falando um pouquinho para vocês sobre o impacto das redes sociais no processo de seleção, recrutamento e demissão de colaboradores. O que é a rede social? Tem várias definições. Eu vou estar falando uma aqui para vocês que rede social é uma estrutura composta por pessoas ou organizações conectadas pela internet que partilham valores, opiniões e objetivos comuns. Ou seja, tem que ter pessoas para ser uma rede social, tá? E tem dois tipos de redes sociais. É a horizontal, que conecta pessoas que partilham os mesmos gostos, opiniões e interesses, como Facebook, Orkut e tudo mais. E elas usam esse tipo de rede para interagir umas com as outras. E tem também a rede vertical, que ela é usada por pessoas que querem opinar sobre um determinado assunto ou tema. E o relacionamento dessas pessoas fica em segundo plano. Então, vamos supor lá, sobre religião. Então, só entra pessoas que falam sobre esse tema, tá? O Brasil, hoje em dia, ele é um dos líderes em número de pessoas nas redes sociais. Antigamente, ela era usada só para marcar encontros, brincadeiras. Eu lembro que lá nos anos 90, quando eu fiz curso de computação, eu só usava a internet para entrar no bate-papo. Não conhecia outra coisa a não ser isso. Hoje em dia, não. A influência é muito grande na sociedade. E as pessoas usam as redes sociais para quase tudo. Hoje você não precisa sair de casa para você fazer nada. Você pode resolver tudo pela internet. E hoje em dia as empresas, ONGs... Então, hoje em dia as ONGs, as empresas e outros segmentos já marcam presença nas redes sociais, tá? Não só o relacionamento social, mas como tudo é feito através de uma rede social. As redes sociais na sociedade atual, como eu estava falando para vocês, a influência é muito grande, né? Que além do relacionamento entre as pessoas, tudo hoje marca presença nas redes sociais. E atualmente você ficar fora das redes sociais é você deixar de interagir com o mundo, praticamente. Quem não está ali atualizado, parece que não faz parte do mesmo mundo, né? Então, e se tornou uma necessidade. As pessoas precisam estar atualizadas e presentes socialmente, e as redes sociais permitem que essa integração aconteça rapidamente. Aqui são os benefícios e riscos, como tudo, né, que existe na web. As redes sociais comportam um conjunto de benefícios e riscos que devemos nos atentar para proteger a nós e aqueles que amamos e nos rodeiam. Por exemplo, as pessoas mais vulneráveis aos riscos são as crianças, porque elas são inocentes, e aí que entra, né, os pedófilos e tudo mais. Aqui são os benefícios, né, as vantagens, que é socialização, você socializar com outras pessoas, se atualizar, negócios, visibilidade, eventos, projetos e pensamentos, tipo aqueles flash mob, você está num lugar e participar de palestra em outros lugares. Os riscos, que é relacionamento com pessoas de caráter duvidoso, porque quando você está diante de uma rede social, você não conhece a pessoa que está do outro lado, né? Notícias e informações falsas, apropriação de identidade, assédios, difamação, pedofilia, discriminação e vício eletrônico. As vantagens das redes verticais é que ela oferece mais conteúdo sobre o assunto, tá? As utilizações dessas redes são mais especializadas. Se você não souber sobre aquele determinado assunto, você é limitado a participar dessa rede, tá? E melhor identificação dos hábitos de consumo do público-alvo. E as desvantagens são, como o foco do assunto é específico, né? Você fica limitado a participar.
Lançar novas funcionalidades é muito arriscado e é mais complicado atrair utilizadores e mantê-los fixos nessa rede, porque o tema é o mesmo, tá? E as barreiras a outros conteúdos. Então, agora eu vou falar um pouco das redes sociais no setor de recursos humanos. Então, eu vou falar sobre recrutamento, seleção e sobre monitoramento de candidatos que pode tanto ajudar na admissão, quanto às vezes pode gerar demissões também. Então, em geral, as empresas buscam estar sempre em sintonia com as mudanças organizacionais e, com isso, elas agem de acordo com suas necessidades para que a empresa consiga um grupo de colaboradores que possuam competências que ajudem a empresa a crescer, se desenvolver e assim elas ficarem à frente dos concorrentes. Nesse caso, para ficar sempre à frente dos concorrentes e a empresa sempre estar atualizada e crescendo, as redes sociais estão sendo utilizadas como grandes aliadas, porque através das redes sociais é possível sempre estar em constante atualização rapidamente. Então, aqui é o processo de recrutamento. O processo de recrutamento que nós conhecemos é aquele de colocar anúncios em jornais, entrar em contato com consultorias que disponibilizem essas vagas para as pessoas verem e assim as pessoas interessadas entrar em contato com a empresa. Só que nas redes sociais é possível a empresa criar um perfil numa rede social, por exemplo, Facebook, e além desse perfil ela pode também colocar as vagas disponíveis e assim haverá um maior público interessado e o recrutamento vai se tornar mais eficaz por causa disso, porque é um meio mais rápido, mais barato e que consegue trazer mais pessoas para estar vendo essas vagas disponíveis. Porém, ambos os processos são interligados, não é possível fazer só recrutamento pelas redes sociais, porque é um recrutamento que as pessoas às vezes podem estar mentindo, né? Porque é redes sociais, ninguém sabe o que está por trás. Por mais que ajude na por mais que atraiam mais pessoas, você não sabe se essas pessoas são realmente o que elas estão dizendo ali na rede social. Então é necessário ainda entrar em contato com consultorias, fazer o processo normal de recrutamento. Aí aqui tem uma empresa chamada Eurocom, que realizou uma pesquisa na qual mostrou que 38% das instituições acessam os perfis de candidatos nas redes sociais. O estudo revelou também que os recrutadores observam se os candidatos se enquadram no perfil das vagas disponíveis na empresa. E ainda, de acordo com a pesquisa, que foi feita com 660 executivos de nível sênior, metade das empresas possuem página no Facebook, 46% contam com um perfil corporativo no Twitter e 43% estão presentes no LinkedIn. E 36% possuem canal no YouTube, onde são disponibilizados vídeos falando sobre a empresa. A pesquisa também mostrou que, apesar de 38% das empresas planejarem gastar mais para estarem nas redes sociais, apenas 26% das empresas usam efetivamente o Twitter, muitas têm o perfil, mas não usam sempre, e 21% atualizam as páginas do Facebook. Aí aqui tem o processo de seleção. O processo de seleção que nós conhecemos é aquele que envolve entrevista, dinâmicas, e o selecionador tem conhecimento, o primeiro conhecimento dele do candidato é só pelo currículo. Aí ele só consegue ver o comportamento da pessoa na seleção presencial, né? Na hora da entrevista.
Então, a rede social ajuda no quê? A empresa já ter mais ou menos ideia de como o candidato se comporta fora do ambiente de trabalho. Então, lá na rede social ele vai colocar o que ele gosta, as comunidades que ele apoia. Então, por exemplo, se um candidato coloca na rede social que ele é racista, que ele é homofóbico, ele já vai perder chances de ser selecionado. Coisa que, quando você está presente numa entrevista, você não vai falar. Então, as redes sociais ajudam nisso. Pode mudar. Aí aqui tem o André Assef, que é o diretor da empresa Desix. É uma empresa de TI, ela tem soluções em TI. E ele disse que em cada 10 contratados pela empresa, 7 foram selecionados por redes sociais. Aí ele fala que, entre aspas, cada vez mais a dinamização e as informações criam indivíduos virtuais. Nossa missão é conseguir triar esses candidatos e ver se consegue se portar no mundo real. Porque quando você está lá no computador, é fácil você falar de assuntos, conseguir falar de assuntos que você não falaria pessoalmente, né? Então tem que ver se esse candidato, quando ele está fora da rede social, ele consegue se portar, ele consegue falar bem sobre determinados assuntos. Ainda, segundo o André, as comunidades que os candidatos participam é o ponto mais observado. A rede de interesses do candidato conta muito. Comunidades com aspectos preconceituosos e segregadores, por exemplo, não atraem, e sim eliminam o candidato, como eu já tinha dito anteriormente, né? André explica que as redes sociais podem ser aliadas ou inimigas dos candidatos. Então tem que tomar muito cuidado com o que você coloca na rede social, porque pode tanto te ajudar a conseguir um emprego, quanto te afastar totalmente. Então aqui eu coloquei 4 exemplos de demissões que foram feitas porque as empresas descobriram que os funcionários não eram tão bons funcionários através das redes sociais. Então aqui tem a estudante Maiara Petruso, foi condenada a 1 ano e 5 meses de prisão por crime de racismo, depois de postar críticas a nordestinos no Twitter. Além da prisão, ela também perdeu o estágio que ela fazia. Então, ela não falou mal da empresa, mas foi racista, né? Foi preconceituosa. Aí, aqui está dizendo também que ela teve uma multa de 5 mil, além de ter sido demitida do estágio, né? Aí aqui também tem, em novembro de 2012, uma mulher foi demitida na Califórnia depois de comentar em seu feed de notícias do Facebook que o recém-reeleito presidente Barack Obama deveria ser assassinado. Então, até tem uma observação importante a se fazer, que o Barack Obama, ele usou muito das redes sociais em prol dele. O Twitter, ele estava sempre naquele top lá de assunto mais comentado, né? Todo mundo apoiando e alguns, né, falando mal. E foi o caso dessa mulher, que ela falou que ele deveria ser assassinado. Aí aqui tem também o caso que acho que todo mundo conhece, que é dos 6 funcionários do cartório do Rio Grande do Sul, que foram demitidos por justa causa. Tem até a data, terça-feira, 16/4 de 2013, após a divulgação de um vídeo que eles dançam aquela dança lá, Harlem Shake. Eles, além de dançarem em cima de todos os arquivos, e que é um grande desrespeito, né, com os processos, eles ainda postaram no YouTube. Então, eles estavam mascarados e tudo mais, mas conseguiram reconhecer quem eram os 6 dançarinos. Aí ele também, aí por causa desse vídeo eles foram demitidos por justa causa. Aí o outro exemplo que eu tenho, eu trouxe fora do slide. É o exemplo do diretor Glickas, um momento, por favor, Alex Glickas. Ele é diretor comercial da empresa Local Web. Ele
muitas pessoas não sabiam da vida pessoal desse diretor. Ele era bem profissional, a vida pessoal dele era bem restrita. Porém, em um jogo entre Corinthians e São Paulo em 2010, ele decidiu mostrar todo o amor que ele tem pelo Corinthians. Então ele começou a twittar alguns xingos, né, contra o time de São Paulo e também contra os torcedores, fazendo até alguns comentários preconceituosos, né, homofóbicos. Só que o que agrava mais a situação dele é que a Local Web tinha fechado um patrocínio para o São Paulo. Então, além dele já falar mal, que foi uma coisa muito feia, né, falar mal dos torcedores, até pela posição que ele ocupa de ser o diretor comercial de uma empresa, ele ainda falou mal de um dos parceiros da empresa, né? Então isso resultou na demissão dele, e ele teve que se retratar no Twitter, pedir desculpas e tudo mais. Depois que o caso passou, ele foi recontratado porque ele era um excelente profissional apesar disso. Mas, se ele não fosse tão excelente assim, ele não teria voltado para a empresa. Então, fica a dica para todos tomarem cuidado com o que postam, né, na internet, até porque algumas empresas elas permitem o uso das redes sociais na empresa, porque elas acham que isso deixa os colaboradores mais criativos, né? Porém, outras proíbem totalmente porque acham que as redes sociais deixam os colaboradores meio perdidos, assim, eles saem do foco. Aí tem também até um dado aqui do site de RH Mirago, que é falado assim, que as redes sociais são utilizações bem benéficas, desde que os colaboradores não saiam dos objetivos e metas da empresa. Então aí vai ficar de cada empresa, então tem que tomar cuidado, tanto se você estiver usando na empresa, quanto também em casa. É isso. Então agora eu vou fazer algumas perguntas para vocês, tá? Eu queria... As duas têm que participar, tá bom? E a primeira pergunta que eu tenho para fazer para vocês eu queria que vocês me falassem um pouco mais sobre essa relação entre você ter um currículo falso, né, um currículo que não é verdadeiro em papel, e você entregar isso para um recrutador, e você ter um perfil com informações que não são um perfil tipo LinkedIn, né, que é uma rede social profissional, também falso, assim. Então, haveria diferença entre os dois? Haveria porque, no caso da rede social, o colaborador sempre vai cair na contradição. É muito difícil ele seguir aquele perfil certinho, ele vai acabar falando algum dado que realmente é o real, né, que foge do que ele colocou. Já no papel não, imprimiu, entregou, e aí é só esperar. Então, pelo que a gente pesquisou, as redes sociais estão sendo muito usadas por causa disso, porque é muito fácil o colaborador ou o candidato cair em contradição na rede social. Então, mas é mais fácil detectar isso no currículo em papel ou na rede social? Na rede social. Por quê? Justamente pela contradição que ele cai. Porque no papel ele vai colocar os dados, pode até copiar de um amigo e enviar para a empresa. E na rede social, por mais que ele copie, vai ter alguma comunidade, algum assunto, alguma coisa que ele vai mostrar que ele realmente é. Então, Adriana, eu queria que você falasse um pouco da diferença entre recrutamento e seleção. Eu que você ficou com a primeira parte, né? Você pode falar um pouquinho? Então, o recrutamento vamos supor assim. Então, o recrutamento ele é feito, né, nos meios formais de comunicação, como o anúncio e tal. E aí
recrutamento ele é feito por meio dos anúncios, dos jornais ou pelo site da empresa, e a seleção é o momento onde ele vai fazer a entrevista com o funcionário e tal. Então o recrutamento é toda aquela parte burocrática, você preencher o currículo, do pessoal do recrutamento e seleção analisar aquele candidato, e a seleção é a parte da entrevista, onde tem as dinâmicas e tal, onde ele vai ver se o funcionário é apto ou não para aquela vaga. Tá. E como é que faz o recrutamento através da rede social? O recrutamento através da rede social? É. O recrutamento através da rede social, ele é feito... Se quiser ajudar, pode ajudar. Tá. O recrutamento pela rede social é feito a partir de uma página que a empresa cria na rede social, ou mesmo por anúncios que ela pode pagar para anunciar uma vaga no Facebook, no Twitter, ou mesmo pelo perfil ela pode disponibilizar essas vagas. Tá. A última pergunta para as duas agora também, eu gostaria que cada uma desse um pouquinho, uma colaboraçãozinha, tá? Falasse um pouquinho. Eu queria saber se vocês buscaram ou encontraram no meio das pesquisas de vocês, algum embasamento legal que garanta que a empresa monitore a rede social. Eu queria saber se vocês encontraram algum problema jurídico, algum funcionário que processou a empresa por ter monitorado, ou alguma coisa assim no aspecto legal do monitoramento do funcionário. Pela rede social. Pela rede social. Tem um exemplo de um funcionário que ele trabalha com aquelas empilhadeiras e ele estava no horário de trabalho, ele disse que estava um homão lindo, maravilhoso, e quando vai ver, né, não é tudo aquilo. Acontece muito, só que ela vai cair em contradição alguma vez. Então, e até mesmo porque não é só a rede social que é uma parte do processo, não é o processo todo. Então, por mais que tenha a seleção através da rede social, você consiga ver o perfil tanto pessoal quanto profissional desse candidato, na hora você vai ver realmente quem ele é também, né? Você vai fazer perguntas e vai comparar com o que ele fala na rede social e o que ele está falando agora. Então, eu aprovo sim. Eu também, como os dois, um está interligado no outro, de qualquer jeito, se ele fazer um currículo falso ou um perfil falso, na hora ali da entrevista você realmente vai saber quem é o verdadeiro candidato. São duas coisas. Uma questão que eu entendi bem é da questão do currículo, por exemplo, no LinkedIn, no Facebook ou currículo impresso. Para vocês, o currículo impresso, ele coloca as informações reais e aí a empresa vai te dar a prova real, se é verdade ou não, se ele colocou alguma mentira no Facebook, a rede social, enfim, ele vai te dar a prova real se ele colocou a verdade na rede social, é isso? Então, é assim. Como a Adri falou, os processos são interligados. Então, se ele fez aquela parte do recrutamento, ele recrutou esse candidato através da rede social e com isso também já o selecionou, né, depois de ver todo o perfil, na hora que ele, na entrevista presencial, através das dinâmicas, através do processo convencional, dá para comparar esse candidato. Se, por exemplo, ele coloca na rede social que ele adora interagir com as pessoas, que ele é comunicativo, mas na hora da entrevista, na hora da dinâmica, ele fica todo paradão, meio perdido, não fala com ninguém, não se desenvolve bem. Então, aí o selecionador pode falar, nossa, eu selecionei porque ele falou que interage bem com as pessoas, só que agora eu estou vendo que não. Entendeu? No caso de por exemplo, eu estou fazendo um processo de seleção convencional, lá no cadastro na Cato Me Ligar. Tá. As empresas hoje em dia, elas estão utilizando bastante esse método de você ir lá no Facebook da pessoa e dar uma olhada, ou nem tanto assim? Sim, tanto que numa parte que a gente pesquisou, tinha assim que quando o candidato não coloca na ficha que ele tem Facebook, Twitter, ele já fica em suspeita. O que ele está escondendo?
a empresa vai procurar, não tem mais como fugir. Todas as empresas estão, às vezes não fazem o recrutamento e a seleção, ainda não é a maioria que faz, só que ver o perfil, ela vai ver o perfil do candidato. Porque é muito estranho uma pessoa, hoje em dia, não ter um perfil na rede social, né? Então, se ela oculta isso, quando ela preenche uma ficha ou algo assim, ela é suspeita. Mais alguém? Tem alguma perguntinha, alguma curiosidade? Queira saber? Não? Então, mais uma vez, parabéns pelo trabalho de vocês, ficou muito, muito bom, está excelente. E até a próxima.